Pessoal, boa tarde, né? Obrigado pela presença, mais uma vez. Então nós estamos aí com uma série de exercícios, né? A pedido pela direção da escola, atendendo os exercícios do Enem, né? Então são exercícios, conforme eu já relatei para vocês, exercícios em que a gente tem que ter a atenção no texto. E automaticamente a resposta, né? Ela vem então dessa atenção no texto. Então veja bem. Alguns colegas de vocês, né, pediram que fizesse uma revisão teórica e eu estou aqui para atendê-los. Vamos fazer uma revisão? Então vamos aqui. Vamos dar uma lida na primeira questão e eu vou fazer então uma revisão teórica em cima da questão. Aquilo que a questão necessitar, eu vou fazer então a revisão teórica. Entendido? Por gentileza, sintam em casa. Quem não entender, Reine, detalha mais essa ideia que eu não entendi. Fala um pouquinho sobre isso. Às vezes pode até não ser pertinente ao exercício, mas nós estamos aqui para usar esse tempo da melhor forma. Combinado? Então sintam em casa, não fiquem envergonhados de perguntar. Então à medida que o pessoal for chegando, temos a folha aqui. Então veja bem, vamos dar uma lida nessa primeira questão. Ó, às vezes essa questão vai aparecer uma parte de um lado e a outra parte do outro lado da folha, certo? Isso é porque, às vezes, o slide não cabe na folha, teve que dividir. Combinado? Então ela apresenta um pedacinho, questão 9, a outra parte da questão 9, às vezes, na outra parte. Mas aí nós vamos direcionando aí. Olha aí. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões, né? E pelas propriedades estruturais do material. A condutividade, então, por favor, já vamos começar a lembrar de um detalhe. Então, nesse exercício número 1, nesta observação que eu estou pedindo, certo? Vocês já vão anotar para mim a chamada condutividade. Agora mesmo eu vou falar um pouquinho sobre isso, então vamos grifar isso aí. A condutividade, essa letra grega é sigma, caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o L, que é o comprimento do fio, A é a área de seção transversal, e a tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade, em função da temperatura. Pessoal, não confundir resistividade com condutividade. Então eu vou colocar a equação da segunda lei de Ohm. Então, vamos lá. Aplicando a segunda lei de Ohm, segunda lei do Gregório Simon Ohm. Resistência, resistividade, comprimento pela área. Essa letra é uma letra grega, é o rho do alfabeto grego. Então, isso aqui é a resistividade. Resistência, resistividade, comprimento pela área de seção. A área de seção é a espessura do material. Tudo bem? Alguém quer que eu detalhe alguma coisa sobre a segunda lei? Reine, quando o professor falou na segunda lei, eu não entendi bem por que ela é montada dessa maneira. Então vamos aqui falar para você mais ou menos uma ideia como ela foi montada. Pessoal, essa resistitividade, né, não é condutividade, vou chegar daqui a pouquinho lá. Essa resistitividade depende do material. Reine, me dê um exemplo. 2 fios de mesma grossura, por exemplo, comprimento, 1 metro e área de seção, certo? Mesma espessura, né? Tem uma área de seção exatamente igual. O que é a área de seção, professor? É isso aqui, ó. Essa é a espessura dele. Então, 2 fios com a mesma grossura, mesma área de seção e mesmo comprimento. Ligados a uma mesma fonte, estabelecem corrente diferente. Por exemplo, 1 metro de fio de cobre, de uma área de seção mínima. 1 metro de fio de alumínio, certo? Com a mesma seção, apresentam correntes diferentes. Por quê? Porque o poder de condução dos dois materiais não é o mesmo. Ou seja, o alumínio não conduz a energia elétrica da mesma maneira que o cobre conduz. Daí, então, a resistividade de cada elemento. O elemento que tem uma resistividade maior, ele apresenta o quê? Uma maior resistência elétrica. Então, ele conduz menos, de maneira bem pior, do que o outro material. Então, daí o nome de resistividade. Então, essa resistividade, ela depende do material. Quais são os fatores que influenciam ela? Temperatura
e o próprio material. Quer dizer, o cobre tem uma resistividade, o alumínio tem outra, a prata tem outra. Entendido? Uma certa vez eu vi num programa de TV, apresentava o cobre, o ouro, o alumínio, a prata, e perguntava qual era o melhor condutor de energia elétrica. Então o melhor condutor é o ouro. Mas por que nós não utilizamos o ouro? Por causa, né, do metal ser um metal nobre, não é isso? Então se eu pegar um fio de 1 metro com área de seção de ouro, ele custa muito mais do que a prata custa muito mais do que o alumínio custa muito mais do que o próprio cobre, e assim por diante. Bom, então isso aqui é a própria resistividade. Bom, então isso aqui é o Rho. O que é a condutividade? A condutividade que nós representamos pela letra sigma, né, utilizamos dessa maneira. Então a condutividade é o inverso da resistividade. Ou seja, por que isso? O material que tiver maior resistividade, ele apresenta menor condutividade. A condutividade está relacionada com o poder de condução do material. Então são grandezas inversamente. Heine, por que você colocou dessa maneira? Porque o material que tiver uma maior resistividade, ou seja, se ele conduzir menos, ele apresenta um menor poder de condutividade. O contrário, se eu tiver um material que tem menor resistividade, ele tem uma maior condutividade, maior poder de condução. Combinado isso? Então, esse examinador está pedindo para nós, certo? Exatamente isso aqui. Então, lembrar que a condutividade é o inverso da resistividade. A própria ideia já nos mostra, certo? A função inversa. Bom, então ele pergunta aí, tomando por base a tabela, né? Qual que é o elemento que apresenta, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência? O fio que apresenta menor resistência é aquele que tem maior o quê? Poder de condução. Aquele que tem maior poder de condução na tabela é a prata, 62,5. Se você olhar o poder de condução, certo, dos demais, então fica aí a prata. Ficou dúvida? Ficou dúvida sobre isso? Alguém quer que detalhe alguma coisa? Fala mais um pouquinho sobre a resistividade, condutividade do material? Agora vamos lá. Não perguntaram, mas eu vou tocar num ponto lá. Vocês estão percebendo que essa condutividade aí, ela está em S vezes M barra milímetro quadrado? Agora eu vou cutucar. De onde veio isso? Como chegar nisso? Ah, Heine, tem uma unidade, eu não sei como chegar nisso. Então vamos lá. Trabalhando um pouquinho com a unidade. Unidade de quê? Certo? De condutividade. Bom, para eu saber a unidade de condutividade, primeiramente eu vou trabalhar com a unidade, vem comigo, por favor, né, da resistividade. Então, primeiramente, se é o inverso, eu tenho que saber essa unidade aqui. Então, eu vou isolar a resistividade nessa equação. Então, resistência, resistividade, L por A. Resistividade, então, é a nossa resistência, vezes a área pelo comprimento. Essa resistência no sistema internacional é ohm. Unidade, metro quadrado, comprimento, metro. Metro quadrado com metro, então isso aqui sobra ohm vezes metro. Bom, então ficaria, substituindo na equação, então a condutância é o inverso, então ficaria 1 dividido por ohm vezes metro. Pessoal, é aqui que entra o detalhe. Essa relação do ohm, o inverso, 1 sobre ohm, ou ohm é menos 1, recebe o nome de Siemens, que normalmente o pessoal representa por S. Então muita gente olha isso e fala assim, bom, esse S é de quê? É de área, é de segundo, né? Então essa relação 1 sobre ohm recebe o nome de Siemens. Então nós ficamos aqui que a unidade de condutividade é o Siemens por metro. Tá. Agora como chegar então nesta unidade que está aí na tabela? Então, vamos lá.
substituindo na equação da resistência, resistividade, comprimento pela área. Resistência, resistividade, o que ela é? O inverso, concorda? O que é o nosso ρ? Não é 1 sobre sigma? Que multiplica L por A. Desculpem. Isolando, então, a nossa condutividade, é o comprimento, resistência, área. Comprimento pode ser metro? Pode. Ohm vezes a unidade área. Unidade área pode ser metro quadrado? Pode. Daí, então, se eu multiplicar isso aqui por 1, só para você perceber, acabei de falar para você que 1 sobre ohm está aqui. É o nosso Siemens. Então, daí o que está na sua tabela, né? Siemens vezes metro, por exemplo, por metro quadrado. Ou, esta área ela pode ser em metro quadrado, ou milímetro quadrado, centímetro quadrado. Então, a nossa condutividade pode ser Siemens, metro, milímetro quadrado. Eu vejo muito vocês olhando numa determinada unidade e falando assim, de onde isso veio, né? De onde eu tirei isso? Então, por favor, quem perguntou está aí. Certinho? Pergunta a vocês, querem saber mais alguma coisa sobre, não sobre a resistividade, mas a resistividade do material? Tem alguém que tem dúvidas sobre isso e quer perguntar? Bom, então a primeira questão está aí resolvida. Combinado? Questão super fácil, direta. Posso trabalhar nesse cantinho aqui? Posso? Enquanto eu apago, dá uma lidinha na questão número 2. Cada um dá uma lida. Questão muito boa. Viu, gente? Então, se vocês acessarem aí os arquivos do Enem, vocês vão encontrar essas questões. E hoje eu selecionei, então, essa série para a parte elétrica aí. Vocês vão perceber, então, o quanto isso é importante. Posso apagar aquele pedacinho dali? Ou tem alguém anotando? João, está anotando? Então já vou só enumerando. Só um minutinho, o colega está terminando lá. Vamos ver se dá para a gente resolver quase toda essa série. Quer dizer, detalhando e não correndo exageradamente. Então essa questão, ela realmente estaria aqui, ó, né? Então nós fizemos o seguinte, ó, interagindo aí com a nossa lousa, está aí bem ampliada, com o seu material aí. Em seguida nós colocamos isso, ó. Então em casa nós vamos colocar no blog da escola aí, condutividade é o inverso da resistência, certo? Então nós percebemos, ó, maior, né? Maior condutividade, menor resistência, né? Então nós temos aqui, prosseguindo. Ficou a prata, né? Vamos tá aí. Pessoal, posso seguir? Posso, Louro? Pessoal, prestem atenção agora nessa questão. Questão muito bem feita, que dá para a gente fazer um trabalho muito bom, recordando a mecânica, porque vai interagir as duas partes aí. Então, devagarzinho, sem correr. Olha aqui. Diz assim, os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações. Dentre elas, destacam-se aquelas que proporcionam conforto, praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso de elevadores, quando o objetivo é transporte de pessoas, pelos andares de prédios elevados. Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência dos motores, utilizado nos elevadores, é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança.
Considere um elevador de massa 800 kg. Então, massa do elevador, 800. Grifem para mim. Quando lotado com 8 pessoas, ou 600 quilos, né? Tá aí. Precisa ser projetado. Para tanto, alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor deve ser ligado à rede de 220 volts. Então, eu vou colocar, primeiro passo, a massa total é 800, certo? Do próprio elevador, mais 600 das pessoas, me dando um total de 1.400 quilogramas. Essa é a massa total. Então, MT, por gentileza, massa total do equipamento mais as pessoas. Beleza? Esse elevador está ligado a um motor em que a tensão é 220 volts. Tá? O elevador deve subir 10 metros em torno de 30 metros. Então, cada pavimento é 3 metros. Quer dizer, daqui até a laje é mais ou menos, em média, 2,80, 3 metros. Inglês e espanhol na sala 6 e sala 5, tá? Tá. A Luísa está avisando que o inglês e o espanhol, depois do nosso trabalho aqui, é a sala 5 e sala 6, por favor. Então, o que eu estava repetindo, desse piso até a laje é 2,80, 3 metros. Né? Então, são 10, considerando 3 metros cada um. Então, essa altura total que o elevador vai subir, 30 metros. Então, mistura uma mecânica à eletricidade. Põe na cabeça. A uma velocidade constante. Então, esse elevador está subindo, então, com a velocidade 4 metros por segundo. E esse valor é um valor constante. Aí eu já tenho que lembrar um pouquinho da mecânica. Se é constante, o movimento é uniforme. MU, movimento uniforme. Beleza? O que mais aí? Pede para considerar a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais aí? Nesse caso, para um elevador lotado, qual é a potência média? Então, para o elevador lotado, ou seja, com essa casa, com essa carga, desculpem, qual é a potência, né? E pergunta, qual é a corrente máxima? Então vamos comigo. Vamos fazer um esquema para nos ajudar a pensar. Vamos imaginar que o elevador tivesse uma caixa. Então, o que é isso aqui? A grosso modo, a caixa do elevador. Pensem, a aceleração da gravidade está na vertical para baixo. Se você quiser dar uma olhadinha. Primeira coisa, peso do elevador. Peso, você sabe que é massa vezes a gravidade. A massa total nós temos que é 1.400 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Me dando, então, um peso de 14.000 newtons. Então, esse produto, quilograma, sistema internacional, metro por segundo ao quadrado, me dá um peso. Tá. Estou chegando lá. É isso mesmo, parabéns. Concorda, senhorita, que você perguntou? Era a minha fala seguinte. Os cabos que sustentam o elevador devem estabelecer uma força na vertical. Então, olha o que a colega, né, mencionou. Então, Reine, os cabos, né, que estão acionados pelo motor realizam a força. Então, essa força é realizada pelo motor. Agora, vamos pensar. Se esse movimento é uniforme, olha aí, nós já chegando lá, ó, a força tem que ser igual ao peso. Vamos repetir isso? Movimento uniforme, então, observação. Movimento uniforme, a aceleração é nula. Então, força resultante não é M vezes A. Se a aceleração é nula, ó, o A é 0, implica numa resultante nula. Quem é a resultante, Reine? A resultante não é F menos P? E isso realmente é 0? Então nós concluímos que a força acionada pelo motor é o próprio peso. Vê se me entenderam. Fácil compreender. Esta força tem que ser igual ao peso. Mas eu não entendo. Se F for igual a P, Reine,
não fica parado. Existem dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio é dinâmico, né? Então, se o F é maior do que o peso, tem aceleração, tem resultante. Então, para que ele suba com movimento uniforme, F igual a P. Então, a nossa conclusão, a nossa força é 14.000 newtons. Heine, você está calculando, mas eu não sei. Por que o senhor está calculando? Então, agora vamos lá. Na mecânica, aí vamos sair da parte elétrica e entrar um pouquinho na mecânica. Você concorda que potência é trabalho pelo tempo? Aí eu paro um pouquinho e pergunto, meus queridos amigos, vocês sabem por que potência é trabalho por tempo? Por gentileza, vocês estão na casa de vocês. Eu coloquei uma equação da mecânica que eu vou precisar disso. Potência é trabalho por tempo. E pergunto a vocês, vocês conhecem por que é? Vamos. Heine, eu estou com vergonha. Faz para mim. Então eu vou te mostrar por que potência é trabalho por tempo. 2 minutinhos eu chego lá. Então quem trabalhou comigo no primeiro colegial, lembra que eu te dei esse exemplo. Olha aqui. Então vamos mostrar a figura. Aqui está o solo. Aqui está um corpo de peso P. E aqui você tem uma força F1 maior do que P. Esta força vai fazer com que esse corpo saia dessa posição e venha assumir essa posição aqui horizontal. Quer dizer, ele sai da horizontal, vou repetir, e vai para essa posição vertical aqui. Vamos comigo. Quando eu aplicar uma força F1 maior do que o peso, eu vou cronometrar o tempo. Apertei o cronômetro. Apertei. Quando esse corpo subir uma altura, que altura que é essa? Pode ser 1 metro, 2 metros, estabelece a altura. Então, esse corpo de massa M, de peso P, F1 eu apliquei no corpo, subiu e eu cronometrei o tempo. Então eu gastei um tempo T1. O que é o T1? É o tempo gasto daqui para cá. Aí eu volto com o corpo. Parece que tem alguém que já está com dúvida. Minutinho que eu vou voltar. Eu vou aplicar agora um F2 maior do que o F1. Como é que é? Eu vou aplicar agora um F2 maior do que F1. Mas ele vai na mesma altura. Então a altura aqui é a mesma, só para você ter. Olha, se F2 é maior do que o F1, você concorda que eu vou gastar um tempo T2 aqui? Se essa força é maior do que essa, esse tempo aqui não é menor do que esse. Então, fácil perceber. Se essa força F2 é maior do que o F1, o meu tempo T2 é menor do que o tempo T1. Então, isso significa que a potência de F2 não é maior do que a potência de F1. Para eu elevar o mesmo corpo à mesma altura, mas num intervalo de tempo menor, significa que eu tenho que aplicar uma potência, certinho? Então, ó, quanto menor o intervalo de tempo, maior a potência. Então, Heine, como é que é? Potência é trabalho pelo intervalo de tempo. Por que é assim? O T2 é menor do que o T1. Ah! Quem é o trabalho, Heine? É o próprio peso, dividido pelo intervalo de tempo. Então, quando eu gastei menor intervalo de tempo, é porque o P é maior. Então, a potência de F2 não é maior do que a potência de F1. Com base nessa linha de raciocínio, eu chego nisso aqui, não chego? Vamos lá. O trabalho é do peso. O peso, você concorda que esse corpo estava aqui, eu elevei. Quando eu apliquei uma força F1. Retornei o corpo aqui. O corpo é o mesmo. Trouxe o corpo, tirei ele daqui, levei ele para lá, retornei nessa posição e modifiquei a força aplicada, que é o F2. Entendeu, senhorita? Entendeu? Entendido? Entendeu, Jair? Então, fácil, fácil, fácil. Não vamos aceitar as coisas. Ah, eu vejo essa equação na mecânica e... Aí eu decorei, eu aceitei o que o professor falou. Tentem buscar as ideias para a gente... Então, ó, da agora para frente, se você não sabia, potência é trabalho por tempo. Por gentileza. Prosseguindo de lá, hora que você terminar, vamos lá.
Mas eu sei que trabalho é força vezes distância. Então aqui, ó, prosseguindo. O que é o trabalho? Reine, por que você não entrou com o cosseno do ângulo? Porque a força está na vertical para cima, não está? E o deslocamento está na vertical para cima. Fala outra vez. A força está na vertical para cima e o deslocamento está para cima. Então qual é o ângulo? Qual é o ângulo? 0 graus. Cosseno de 0 não vale 1? Todos concordam? Ele está subindo, a força está na vertical para cima. Então qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? 0. Cosseno de 0 vale 1. Então vamos lá. Substituindo aqui, vai ficar a potência. Estamos terminando o exercício. É o trabalho pelo tempo, mas o trabalho é força vezes distância pelo intervalo de tempo. Agora pensem comigo. O que é distância por tempo? Vamos? O que é distância por tempo? Velocidade. Professor, eu não entendi porque que distância por tempo é velocidade. Então está aqui, ó. Lembra? S é igual a S0 mais VT. S menos o S0 não é o delta S, que é uma distância? Então, distância é velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, a velocidade é distância pelo intervalo de tempo. Então, distância pelo intervalo de tempo é V. Então, potência é força vezes velocidade. Quer dizer, quantas vezes vocês aplicam isso na vida de vocês e às vezes falam, ó, eu sempre aplico, mas não sei de onde vem. Finalizando então, ele quer a potência, P, força, 14.000 newtons, vezes a velocidade de 4 metros por segundo. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 1, 4, e 1, 5. Então isso me dá 56.000 o quê? Watts. Então esse produto, newton, metro por segundo, é o watts. 56.000 ou 56 quilowatts. Então esse K significa quilo. E o quilo é 10 a terceira. Veem, não vamos falar do trabalho dos outros. Mas vocês perceberam aqui a questão mal feita para Chu. A única que tinha 56 kW é essa, concorda? Então, como não tem outra alternativa que tem 56, você já poderia responder. Combinado? Mas vamos fazer. Determinando o valor da intensidade. Olha, eu tenho a potência, tenho a DDP, então aplicamos potência é intensidade π. Potência 56.000, né? Isso é igual a intensidade vezes 220 volts. Então, simplificando isso, você vai ter 56.000 watts dividido por 220 volts. Esse watt por volt me dá o ampere, tá? Então, esse valor aqui dá 255.4, 254.5. Fala. Isso. Você quer que eu demonstre para você? Num minutinho eu chego lá. Piu. P igual a I vezes U. Vou fazer aqui e faço lá para você. Um minutinho nós chegamos lá. Então isso é um valor arredondado, por favor, não dá exato. Então vamos colocar a setinha. Então nós ficamos com a resposta, né? Entendido? A colega fez uma pergunta, além dela interessa mais alguém? Provar que P igual a I vezes U? Um minuto eu chego para ela. Vocês aí? Querem? Louro? Então vamos provar que P igual a I vezes U. Segundinho eu monto. O que vocês acharam dessa segunda questão? Tranquila? Gostosa? Entra mecânica? Entra eletricidade? Quer dizer, entra todo aquilo que a gente precisa, né? É o bolo recheado. Posso apagar essa primeira parte? Posso? Então coloque aí, já que a colega pediu, e nós estamos aqui para atender vocês. Vamos provar, nos exercícios aí para frente. Vou precisar também dessa ideia.
Então, assim que você terminar de lá, ó, equação da potência elétrica. Normalmente, vocês em cursinho, terceiro, ninguém, né, tenta demonstrar para vocês, porque o tempo é curto. Não estou falando dos colegas, porque realmente o tempo é curto. Posso? Posso? Então vocês vão fazer isso. Vocês vão pegar um fio condutor de energia. Normalmente os condutores são elementos cilíndricos. Então o que é isso aqui, Reine? Um fio. Então a gente pega, isso aqui é um fio condutor de energia. Esse fio então eu vou ligar diretamente a uma fonte. O que é esse traço maior, menor? Isso aqui é uma fonte de energia. Essa fonte de energia pode ser uma bateria? Pode. Então isso aqui é uma fonte de energia. Pilha, Reine, pode ser uma pilha? Pode. Pode ser uma bateria? À vontade. Pode ser uma tomada? À vontade. Bom, essa tomada normalmente ela estabelece uma voltagem. Você olha lá na pilha que você conecta a lanterna, a calculadora, e está escrito lá assim, ó, por exemplo, 1,5 volts. Então, se você não olhou, não teve a curiosidade, então, um exemplo aqui. Uma pilha, 1,5, uma bateria 9 volts, bateria 12 volts, né? Então, às vezes eu pego uma bateria de automóvel, está lá escrito assim, 12V. Então, aquilo é a tensão que a bateria libera. Essa tensão nós chamamos de U, diferença de potencial. Então, olha aqui, ó, 2 minutinhos eu chego para você. O que essa bateria faz? Menos, mais. Esse fio, lá do início da eletrodinâmica, o que movimenta aqui? Não são elétrons? O que movimenta nesse fio? Reine, esse fio é de cobre, é de alumínio? Isso. Então o átomo de alumínio tem elétrons. Então existe uma propagação de elétrons aqui. Então estabelece uma corrente. Então aqui, ó, está saindo uma corrente. Essa corrente faz isso. E ela propaga então, faz isso e retorna aqui. Esse é o nosso I. Reine, mas o que é I? É carga, né? É a carga pelo intervalo de tempo. Olha onde eu estou chegando. Então, uma determinada carga, se existe uma corrente aqui, existe uma carga. Então, um elemento delta Q vai propagar desse ponto para esse, não vai? A carga não propaga? Então, a carga não vai circular aqui? Vai. Se essa carga circula, esta fonte de energia realizou o quê? Um trabalho. Repete isso. A nossa fonte de energia realizou um trabalho. Então, se essa carga movimentou, a fonte de energia realizou um trabalho. Ouviram isso? Entenderam? Se essa carga movimentou, movimentou de onde, Reine? Do ponto A, vamos supor, para o ponto B. Então, existe um trabalho de A para B. Esse trabalho é igual à carga que multiplica a diferença de potencial de A para B. Eu não entendi por que o senhor colocou isso. O senhor está demonstrando e eu não entendi. Pensa comigo. Caso aqui, ó, tem uma chave, o que é chave? É o dispositivo que você liga ou desliga o aparelho. Por exemplo, as lâmpadas da nossa sala. Tem uma chave. Quando eu aperto a chave para cá, eu faço isso, eu liguei. Quando eu aperto para lá, eu desconectei os terminais. Então isso aqui é uma chave. Então pensa comigo. Se essa chave está aberta, a corrente é zero. Se essa corrente é zero, qual é a quantidade de carga que flui daqui para cá? Não existe. Então se a carga é zero, se não tiver carga em movimento, qual é o trabalho? Zero. Agora comigo. Se essa chave estiver fechada, certo? E essa bateria aqui, essa fonte descarregada, não tem trabalho também, concorda? Se essa chave estiver fechada, isso aqui descarregado. Então, ó, se a DDP for zero, o trabalho é zero. Não é?
Então, por esta linha de raciocínio, trabalho é carga que multiplica DDP. Finalizando, se eu pegar o trabalho de A para B, dividir por intervalo de tempo, se eu pegar o ΔQ vezes U de A para B, por que o senhor dividiu por ΔT ambos os membros? Cancelei isso com isso, a equação é a mesma. A partir daí, você está lembrado, o que é trabalho por tempo? O que é trabalho por tempo? Trabalho por tempo é quem? Potência. Nós provamos agora mesmo. Trabalho por tempo, potência. O que é carga pelo tempo? Não é I? Carga pelo intervalo de tempo, intensidade corrente é carga pelo intervalo de tempo. Então isso é igual a I vezes U. Então, na hora que você precisar, senhorita, toda vez que você precisar, a potência é I vezes U. Tá? Então coloca aí, ó. Sempre potência é o produto da intensidade vezes a tensão de ligação. Certinho, filha? Então, muito fácil. E gostoso de chegar lá. Tudo bem? Então, numa questão aberta, caso você necessite, só fazer isso. Posso prosseguir? Vamos aproveitar o barquinho aqui e vamos falar um pouquinho da energia. Que daqui a pouquinho eu vou ter exercício que vai entrar em energia elétrica. Posso falar da energia agora? Porque eu tenho a ideia pronta. Colocando de lá, cálculo da energia elétrica, que eu já tenho a ideia pronta aí. Daqui a pouquinho nós vamos ter esse tipo de exercício. Gente, pergunto a vocês. É dessa maneira que vocês queriam? Detalhar a ideia, saber de onde vem a ideia. O que você quiser que detalhe mais, é só você pedir. Aquilo que tiver a nível matemático e físico, para o conhecimento, nós vamos chegar lá. Vamos lá. Como determinar a equação da energia elétrica? Essa energia elétrica nós vamos representar dessa maneira. Combinado? 2 minutinhos eu estou chegando lá. Olha aqui. Minha justificativa é essa. Potência não é trabalho pelo intervalo de tempo? Concorda, Ribeiro? O que é trabalho não é igual a energia? Se eu pego essa régua, vamos lá, ó. Se eu pego essa régua e vou empurrar, pensa comigo, eu estou realizando um trabalho? Eu estou empurrando a régua vai sair desse ponto para outro ponto. Eu estou realizando um trabalho? Estou. Mas quando eu apliquei a força, eu não estou transferindo energia para esse corpo? Então a gente fala que trabalho é igual a energia. Então se eu estou realizando o trabalho, esse trabalho é numericamente igual a quem? Não é igual a energia? Esse tempo está dividindo, passa para cá. Então vai ficar a potência vezes o intervalo de tempo igual a energia. Então sempre que você precisar, energia é potência vezes o intervalo de tempo. Combinado? Dando uma ideia para você que você usa muito. Você vai tomar um banho. O seu chuveiro não tem uma potência? Se você olhar, né, para aquela plaqueta, tem uma plaquetinha no aparelho, está lá a potência do aparelho. Então, quando você liga o aparelho no inverno, verão, morno, quente, frio, né? Então, lá tem uma potência. Quanto maior a potência do aparelho, maior o consumo de energia. Então, imagine que eu pegasse 2 aparelhos de potência diferente, ligados no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, uma lâmpada, certo? E um chuveiro. Reine, ambos ficou ligado 1 hora. Quem tiver maior potência tem maior consumo de energia, concorda? Quer dizer, eu poderia fazer exatamente nessa linha de raciocínio, concorda? Certinho? Tá. Bom, mas aí, vamos dar uma pensadinha. Vocês estão lembrados da primeira lei? Primeira lei de Ohm? R vezes I igual a U. Ah, Reine, eu não sei de onde vem. Mas, se você quiser, eu posso chegar. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu aplicar a primeira lei de Ohm,
eu posso calcular a potência, não posso? Olha aqui as combinações, ó. P igual a I vezes U. Onde tiver meu I, para você que não está me entendendo, é uma outra maneira de eu calcular a potência. Então, se P igual a I vezes U, primeira lei de Ohm, produto de R por I igual a U. Depois, se você não souber como é que sai disso aqui, eu monto a ideia para você. I é U por R, perfeito. Então, eu posso dizer que potência, onde tiver meu I, é U por R vezes U. Então, isso me dá que potência é DDP ao quadrado pela resistência. Então, se eu te der a DDP e te der a resistência, eu posso vir aqui. Se eu te der corrente e tensão, eu posso vir aqui. Bom, você concorda que onde tiver U, eu posso entrar com RI? Ó, potência I vezes U. Mas quem que é o nosso U? Quem que é o nosso U? Não é resistência vezes intensidade? Substituindo P igual a I vezes o U, que é RI. I vezes I ao quadrado. Então, caso eu forneça a resistência e a corrente, o senhor pode vir aqui. Sempre a pergunta que o pessoal faz num segundo colegial, ou às vezes vocês, Reine, se eu calcular por aqui, o resultado é o mesmo. Então, vamos lá. Sempre a gente faz uma legenda dizendo para você, precisou de calcular a potência, I vezes U, P, RI ao quadrado, ou P, DDP ao quadrado por R. Qualquer uma das maneiras que você calcular, você vai encontrar o mesmo resultado. Pergunta a vocês, já que é para detalhar, vocês sabem de onde vem a primeira lei? Como chegou na primeira lei? R vezes I igual a U? Fiz uma pergunta. Vocês querem que monte para vocês e como que o homem fez para chegar na primeira lei? Ah, o professor meu colocou direto. Vamos então mostrar como é que o homem fez? Vamos lá, coloca aí, demonstração da primeira lei. Aí você pode me perguntar assim, Reine, mas isso cai numa Unicamp da vida? Aonde eu for fazer minha questão aberta, eles podem cobrar? Pode. Então, pessoal, o que a gente fica assim, pensativo, hoje eu fui em cada uma das salas, fiz o convite, falei o trabalho que ia ser feito, né? Não sei se o pessoal realmente está conhecendo muito ou estão deixando para uma outra oportunidade. Mas então vamos fazendo o nosso trabalhinho aqui. Então lá, demonstração, coloca para mim, ó, demonstração da primeira lei. Primeira lei. Como é que era o nome desse caboclo? Comedor de quibe. Como é que era o nome desse cara realmente? Lembra, Turquinho? Alguém lembra? Gregório Simon Ohm. Então, o nome desse garoto, Gregório Simon Ohm. Lei de Gregório, ficaria muito feio, né? Ficaria, João Pedro? Lei de Simon, muito feio. Mas lei de Ohm melhorou. Então, o Ohm fez isso. Colocou uma resistência elétrica aqui. Vocês sabem o que é resistência elétrica? Você concorda que o chuveiro elétrico tem uma resistência? A resistência, ela transforma energia elétrica em energia o quê? Térmica, energia calorífica. O chuveiro, então, ele transforma toda a energia elétrica em energia térmica. Concorda? Então, o que é uma resistência? É um elemento que transforma energia elétrica em energia térmica. Então, olha aqui como é que você mata brincando. Aqui, ó. Isso aqui é uma fonte, é uma pilha, uma bateria. Gente, rapidinho eu chego lá. Só para você ver como é que as pessoas, como é que esse pesquisador fez para chegar naquela equação R vezes I igual a U. Facinho, facinho. Olha aqui. O homem no laboratório pegou uma resistência. Reine, pode ser uma lâmpada incandescente? Pode. Então ele pegou uma lâmpada incandescente, pegou um fio, ligou na lâmpada, ligou diretamente aqui na fonte.
Esta fonte vale o quê? Então vamos supor lá, 12 volts. Quando ele ligou nessa fonte, uma corrente não estabeleceu por aqui? Facinho, facinho. Então, quando ele ligou nessa fonte, estabeleceu aqui uma corrente que eu vou chamar de I1. Combinado? Ele mediu esse valor da corrente. Então, na época, por mais elementar que fosse, certo? Ele tinha um instrumento chamado amperímetro. Amperímetro me lembra amperes. Voltímetro me lembra voltagem, né? Então ele fez a relação do U. Então lá no laboratório ele falou assim, se eu dividir essa tensão inicial por essa corrente, dividiu, ele tinha esse valor, pegou o valor da corrente e achou um valor que eu vou chamar de X. Ficou quieto. Bom, mudando a tensão, então ele pegou uma outra fonte, uma tensão, por exemplo, o 2, 9 volts. Quando ele pegou essa tensão aqui, estabeleceu uma outra corrente, não estabeleceu? Quer dizer, se ele mudou essa tensão, não mudou essa corrente aqui? Repito, ele mudou essa voltagem aqui, mudou a fonte, consequentemente, essa corrente que se estabelece aqui muda. Aí o que ele fez? Pegou a tensão, dividiu pela corrente 2 e encontrou o mesmo valor. Tem algumas histórias dessa primeira lei que ele pensou assim, ele mesmo relatou, que fosse uma coincidência. Ah, mas ó, deu o mesmo valor. É coincidência? É, não é? Aí ele falou, vamos ver se realmente é. Aí ele tornou mudar. Então mudou a tensão para uma tensão 3. Vamos supor lá, 6 volts. Pegou uma outra pilha, uma outra bateria. Quando ele mudou essa tensão, ele mudou a nova corrente. Então, trocou a bateria e mediu a corrente aqui. E ele viu que era uma corrente 3. Quando ele pegou a tensão 3, dividiu pela corrente 3, ele encontrou o mesmo X. Aí ele começou, falou, agora eu tenho que pensar. Gente, falar para você hoje, certo, o que eu vou comentar, fala, pô, mas o homem preceptou, tão fácil. Não era não. Hoje é porque eu vi o trabalho dele montado. Olha aqui. Heine, quem que é esse X? Olha aqui. Por onde passou meu I1? Comigo? Por onde passou o I1? O I1 não passou por esse caminho aqui? O que eu estou substituindo? Não é só essa fonte aqui? Ah, então o caminho por onde o I1 passou, por onde o I2 passou, por onde o I3 passou, o caminho é o mesmo? O caminho por onde o I1, o 2 e 3 passou é o mesmo? É. Então, esse caminho tem uma dificuldade à movimentação de carga, que é quem? Não é o R? Então, Heine, esse caminho aqui, o X, esse elemento que vai permanecer constante sempre, o X quem que é? É o R, né? Que é a chamada resistência do trecho. Então, resistência do circuito ou do trecho. A partir daí, você pode então generalizar. Ó, tensão 1 pela corrente 1 não é igual a tensão 2 pela corrente 2, que é igual a tensão 3 pela corrente 3, que é igual a um U pelo um I. O que é isso? Não é R? Olha como é que foi fácil. Esse I está dividindo, passa para lá. Então, daí, R vezes I igual a U. Então, daí, produto de R por I igual a U. Eu sempre vou falar para você, isso acontece. Quantas pessoas eu já vi numa prova fazer isso? Não, Reina, apliquei a equação da primeira lei, R igual a I vezes U. Errou tudo, porque I vezes U, quem que é I vezes U? Quem que é I vezes U? É potência. Certo? I vezes U é potência. Então a primeira lei é isso aqui. Então cuidado para não fazer isso. Combinado? A gente faz na hora do corre-corre. Então a primeira lei de Ohm está demonstrada. Foi isso que ele fez. Né? Então isso é chamado de primeira lei de Ohm.
Então você concorda, depois de pronto, tudo fica fácil. Né? Depois de um trabalho pronto, realizado por ele, descreveu isso aqui, aí o reino olhou e ficou fácil. Mas vai eu, você, fazer esse trabalho inicialmente e concluir a ideia que ele chegou lá. Tudo bem? Vamos partir para a questão 3. Gente, a hora que vocês não quiserem que detalhe, fala, Reine, isso aí nós já sabemos. Gente, tem dúvida? Não. Isso aí nós conhecemos. Eu vou para frente. Combinado? Se tiver um que tiver dúvida, eu vou fazer para ele. Vamos pegar a questão 3, por favor. Muito boa essa questão 3. Posso? Diz assim, ó, Enem 2010 aí. A energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatt-hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Então vocês vêem muito lá no medidor esses reloginhos aí. Né? Hoje, normalmente, é substituiu por o de número. À medida que aquele disco gira, ele vai aparecendo, certo, alguns números, que já é a leitura. Então fica mais fácil. Nesse relógio, grifem para mim, da direita para a esquerda. Então, aqui estava a resolução, depois nós colocamos isso no blog para vocês. Aqui fica até mais fácil, está ampliada ali na lousa. Então, grifem na sua folhinha. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade. Da direita para a esquerda, Reiné, dezena, centena e do milhar. Certo? Unidade, repete para mim. Da direita para a esquerda, unidade, esse aqui mede o quê? Unidade, dezena, centena, milhar. Chique? Se o ponteiro estiver entre dois números, grifa para mim. Considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Se você leu isso aí e não entendeu, não dá para fazer. Se o ponteiro estiver entre dois números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas, certo, seguintes, tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse 20 centavos. Tira o cavalo da chuva, que o preço do quilowatt hoje, certo, é muito mais de 60 centavos. Certo? Então eles colocou um valor irrisório. Eu vi o consumo de energia que o Reine fez, ó, Enem 2010, posso ligar o chuveiro à vontade. Não vai nessa não. Esse preço do quilowatt-hora aqui está defasado. Hoje, certo, ele está muito mais de 60. A última vez que eu peguei, né, uma revista e li. Dei uma olhada para verificar. Então hoje é muito mais do que isso. Então a perguntinha dele está perguntando, cadê a questão 3? Prosseguindo aí. Virando aí. É porque os desenhos foram deslocados aí. Qual que é a energia elétrica consumida nessa residência? É medida a partir do valor pago e pelo consumo de energia elétrica. Seria. Então vamos comigo. Você dá conta. Olha aqui. Então vamos lá, vamos pensar. Esse aqui é a unidade. Isso. Essa aqui é a leitura passada. Essa aqui é a leitura atual. Se eu fizer a diferença da leitura atual e a leitura passada, você concorda que eu tenho o preço do quê? Eu tenho quantos quilowatts eu gastei? Repito. Se eu fizer a diferença, não vou nem tocar na tela. Isso aqui não é a leitura atual? Isso aqui não é a leitura passada? Certo? Lá na empresa, eles têm esse resultado passado. O leiturista passa em nossas casas, tira essa leitura aqui, coloca, hoje tudo é digital, né? Coloca na máquina, a empresa faz a diferença do atual com o passado e tem quanto você gastou no período. Entendido? Agora eu estou com dúvida, professor, como é que eu leio isso? Então vamos comigo. É da direita para a esquerda. Reine, esses relógios vão estar girando no sentido horário ou anti-horário? Cada um gira num sentido. Comigo? Então vamos lá. Leitura atual. Leitura atual. Você concorda que da direita para a esquerda, o primeiro reloginho aqui está no 3?
Comigo? Comigo. Primeira leitura está no 3. Tudo bem? 3. Segundo reloginho. Está no 8. Segundo relógio, está no 8. Aí está fácil demais, Reine. Agora, você percebeu que esse reloginho aqui, ó, o 1 está aqui, o 2, 3. Então, ele está rodando no sentido o quê? Ele está rodando no sentido horário. Na sua folha, ele falou para você, ó, esse ponteiro não está entre o 7 e o 8. Esse ponteiro aqui, ó, não está entre o 7 e o 8. Prevalece o quê? O que ele passou. Então, se eu voltar no texto, falar assim, se o ponteiro estiver entre dois números, considera o último número ultrapassado. Último número ultrapassado é o 7. Se tiver entre dois números, considera, certo? O último ultrapassado. O último ultrapassado é quem? 7. Na folha ficou um pouco pequeno, mas aqui então é 1, 2, 3, ele está girando no sentido horário. Você tem que olhar o sentido que ele cresce. Agora, o último que apresenta milhar, olha aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Ele está girando no sentido o quê? Esse do milhar está girando no sentido o quê? Anti-horário. Se é anti-horário, ó, 0, 1, 2, esse ponteiro não passou pelo 2 para depois chegar no 3? Então, considera o primeiro ultrapassado. Qual que é o primeiro ultrapassado? Então, aqui é quilowatt-hora. Essa é a leitura atual. Vamos agora na leitura do mês passado. Leitura, né? Olha lá. Leitura passada ou do mês passado. Dependendo da maneira que... Vamos lá. Esse aqui, você concorda, ó. 0, 1, 2, 3. Concorda? Está entre o 3 e o 4. Não está girando no sentido horário esse aqui? Vamos lá, gente. 0, 1, 2, 3, 4. Está entre o 3 e o 4? Está entre o 3 e o 4? Então, se você voltar no texto, o que ele fala lá? Se o ponteiro estiver entre dois números, considera o quê? O último ultrapassado. Qual que é o último ultrapassado? 3. Por gentileza. Você considera sempre a leitura, certo, da direita para a esquerda. O que tem? É isso que nós estamos fazendo. Do qual? Desse aqui? Tá, mas se você fizer isso, quer dizer, se você mudar a ordem, vai dar a diferença, vai dar a mesma. Se você começar daqui para lá e começar dali para lá, dá o mesmo resultado. Analisa. Se eu começar daqui para cá fazendo a leitura e daqui para lá, realizando a mesma ordem que eu realizo aqui, mesma ordem daqui. Vamos lá. Esse aqui da leitura passada está entre o 3 e o 4. Certo? Aqui não é 0, 1, 2, 3. Qual que é o número passado aqui no meu 3? Hein? 3. O próximo. Esse aqui está 1, 2, 3. Esse aqui está girando em qual sentido, esse reloginho aqui? Anti-horário. Qual que é o número que está passado aqui? O ponteiro não está entre o 6 e o 7? Entre o 6 e o 7. Então, qual que é o valor que eu coloco aqui? 6. Esse reloginho aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O ponteiro está entre o 5 e o 6. O que eu vou colocar aqui? 5. Esse último, por gentileza, de onde para onde que ele cresce? 0, 1, 2, certo? Esse ponteiro está entre quem, por gentileza? Entre 2 e 3? Então está aqui o 0, 1, então ele está girando no sentido anti-horário. Então ele está entre o 2 e o 3. Se ele está entre o 2 e o 3, certo? Então veja bem, essa é a leitura atual, essa é a leitura passada. Quantos quilowatts eu gastei? A diferença? Para eu saber o quanto que eu gastei, eu não vou pegar esse valor aqui? Então, se eu fizer o valor gasto, é os 3.872 menos quanto? 3.652. Esse total me dá quanto? 220 kWh. 220. Se o preço a ser pago, você concorda, ó, o que eu vou pagar?
A empresa não tem o valor do quilowatt? Certo? Eu não tenho quantos quilowatts eu gastei? Então o total que eu vou pagar é os 220 vezes quanto? 0,2. Reine, o que é esse 0,2? Vou colocar uma seta para você. Esse aqui é o valor do quilowatt-hora. Né? Esse valorzinho então me dá R$ 44. Então naquela época realmente o preço do quilowatt era muito pequeno. Então tá aí. É uma questão tranquila, boa de fazer. Oi. Analisa. A mesma sequência que eu peguei para lá, da direita para a esquerda, se eu mantiver aqui, ó, fazendo essa leitura aqui, depois fazer essa mesma leitura aqui, quer dizer, obedecendo isso aqui, ó, o sentido de giro deles, o macete é esse, ó. Esse aqui está girando no sentido horário, esse está girando aqui, ó, no sentido anti-horário, eu tenho que olhar o sentido de giro. Entendeu? Uma vez iniciado da direita para a esquerda, eu vou fazendo para a outra também, tanto para atual como passado. Posso fazer dali? Vocês preferem que eu faça de cá? Então vamos lá, ó. Prosseguindo aqui. Ó. Consumo nosso, depois nós vamos colocar no blog 220, está aqui, ó. Então isso vai ficar lá, só se acessar. Próxima questão, por gentileza. Essa é a questão 5, né? Eles colocaram a ordem. Questão 3. Ah, questão 4 de cá, ó. Que eles inverteram. Questão 4, muito bem feita. Essa eu preciso do quadro inteiro. Posso apagar de cá? Gente, ficou entendido esse? Um minutinho para vocês terminarem, para a gente fazer o 4 aí. Gostaria que vocês marcassem esse aqui, ó. Destacar. Não é uma questão difícil, mas uma questão que exige de todos nós. Posso apagar aquele pedacinho ali? Posso? Então agora é olhar no que nós vamos falar. Precisa de um segundo colegial de vocês, da parte de termologia. Quem não lembrar, a gente detalha a ideia. Então, gente, não interessa que faça 10 exercícios. Mas vamos fazer menos com qualidade. Vamos ler? Vou precisar do seu segundo colegial, de calorimetria. Certinho? Mas nós vamos dar conta. Ribeirinho? Minha irmãzinha? Vamos ler. Diz assim, é possível com 1 litro... Cadê o 4? Então é possível com 1 litro de gasolina... Onde está o... Deve ter um trecho aí que eles cortaram do 4. Vamos ver se eles cortaram um pedaço aqui. Então, lendo aí, é possível com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido pela combustão para aquecer 200 litros de água, de 20 graus Celsius até 55 graus. Beleza? Pode-se efetuar o mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina, certo? Por hora, a uma fonte de 110 volts e um resistor de 11. Imerso na água durante um certo intervalo de tempo. Admitindo que todo o calor liberado pelo resistor seja transferido pela água, e considerando que o calor específico da água é o C, 4,19 joules, grama, grau Celsius, menos 1, aproximadamente, qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento da água obtido pelo gerador, quando comparado com o de combustão? Então vamos lá. Primeiro caso.
O senhor vai aquecer. Com 1 litro de gasolina, você vai aquecer 200 litros de água. Então, qual que é o volume? 200 litros de água. Essa água está a uma temperatura inicial, θ0, de 20 graus Celsius, passando para uma temperatura final de quanto? 55 graus. Vamos dar o primeiro passo aqui. Então, essa água ela vai sofrer uma variação. Então, delta é variação, θ é temperatura. O que é variação? É a temperatura final menos a inicial. 55 menos 20. Então, ela vai sofrer, essa água vai variar sua temperatura em quanto? 35 graus Celsius. Tá. Vou achar agora qual é a quantidade de calor. Então, o que é o quê? Segundo o colegial de vocês. Quantidade de calor. Né? Então, vamos lembrar. Alguém lembra? Alguém quer me ajudar? Quantidade de calor é a massa envolvida, calor específico. Então, essa equação, vou colocar uma setinha para você, é chamado de equação dita fundamental. Estou esperando. De quem? Da calorimetria. Precisa falar para você que M é a massa, C é o calor específico da substância e delta θ é a variação de temperatura. Então, Q é a quantidade de calor que eu preciso, né? M é a massa do corpo, no caso é um volume, eu tenho que transformar. Calor específico, variação. Alguém tem dúvida dos elementos que estão envolvidos na equação? Fiz uma pergunta, alguém tem dificuldade? Então vamos substituir. Agora vamos comigo. Quantidade de calor, Heine. No caso da água, se eu pegar 1 litro de água não é 1000 gramas? A densidade da água não é 1 grama por centímetro cúbico? Então se eu pegar 1 litro de água, colocar para avaliar a massa, quantos gramas, Ribeiro, eu tenho? Então se eu pegar 1 litro de água, não é 1000 gramas? Porque a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Certo, Loura? Então, se eu pegar 1 litro de água, eu tenho exatamente 1 quilo, que é 1000. Então, essa massa, Heine, então eu vou pegar os 200 litros. Ah, mas ali está em litros, você está colocando massa? Que rolo é esse? Só que, você está lembrado que 1 litro de água é 1000 gramas. Ah, entendi. Era volume, o senhor está colocando massa, lá é massa. Então é 200 litros. No lugar de 1 litro, o que eu posso colocar? Vê se você me entendeu. É 200 litros. No lugar do litro, 1 litro não é 1000 gramas, que é a densidade da água, certo? É 1 grama por centímetro cúbico. Calor específico da água aí, dita para mim, 4,19 joules, estou esperando, por grama grau Celsius. Vezes a variação de temperatura, que é o quê? 35 graus. Quando você olha assim, você fala assim, você misturou as coisas. Não, olha aqui. Grama com grama cancelou? Grau Celsius com grau Celsius cancelou? Hein? Certo, Jair? Agora eu vou fazer 200.000 vezes 4,19 vezes 35. Para nós não perdermos muito tempo, eu vou colocar esse valor para você. Então, esse valor aqui em casa, como sobrou o joule, se você multiplicar, vai dar isso aqui, ó. Tá. O calor específico é 4,19 grama grau Celsius. O grama com grama cortei, grau Celsius com grau Celsius simplifiquei. Certo, filha? Entendido? Se eu fizer o cálculo, depois em casa, eu encontro esse valor. Beleza. Deixo quieto aqui. Vamos lá agora. 1 litro de gasolina, que é o segundo caso. Volte no texto. Volte no texto. Ele falou que 1 litro
de gasolina, digitem para mim, por favor. 1 litro de gasolina, o que ele falou lá? Efetua o mesmo aquecimento? Efetua o mesmo aquecimento vamos lá. O mesmo aquecimento, né? Numa tensão de 110 volts e uma resistência de quanto? E uma resistência, aí são watts, tá? E uma resistência de 11 ohms. Então corrija para mim. Na hora que foi imprimir lá embaixo, o computador não leu. Mas aí no texto estava certinho. E com um resistor de 11 ohms imerso na água. Durante um certo intervalo de tempo. Certo? O calor liberado pela água. Então tá aí. Então aí, ó, gasolina por hora, tá? 1 litro de gasolina por hora. Por favor, 1 litro de gasolina por hora. Tá. Como você sabe que energia elétrica é potência vezes o tempo? E essa potência é ddP ao quadrado por R. Então nós já estamos utilizando ideias que eu acabei de falar agora mesmo. No lugar da potência, o que o senhor colocou, Reine? Vou colocar 110. Resistor é 11. E o intervalo de tempo é 1 hora. Então aqui ficou meio apertadinho, me desculpe. 1 litro de gasolina por hora. E efetua o mesmo aquecimento. Substituindo, então, 110 ao quadrado, né, dividido por 11, 1 hora, 3.600. Então, por favor, o gerador, gastando 1 litro de gasolina, efetua esse aquecimento. 110 volts, se você quiser colocar a unidade, ohm, segundo. Fazendo isso, nós vamos encontrar um valor de 3,96 mais 4 zeros. Aí ele está comparando, agora vamos fechar o raciocínio, ele está comparando quantos litros de gasolina, certo? Esse gerador gasta a menos ou a mais do que lá. Então raciocina comigo agora, pensem. Vamos lá, nesse pedacinho aqui. Esse aqui é o total de energia que 1 litro libera em 1 hora, é esse. Mas esse aqui é a quantidade de calor que essa massa precisa para elevar essa temperatura aqui, não é o mesmo aquecimento? Então, se eu pegar essa relação e dividir por esta, eu vou achar quantos litros de gasolina, certo? O gerador de energia gasta a mais do que esse processo normal aqui. Então, vamos repetir. Professor, eu posso falar que 1 litro de gasolina libera isso aqui? Posso, é uma regra de 3. Se o senhor fizer direto, eu não entendo. Então, comigo. 1 litro de gasolina liberou 396, é isso mesmo, 00. Nesse total, Reine, 293 equivale a X. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, o nosso X, basta pegar 2,933, não precisa nem colocar esse total de 0, sobre 396. Então, esses 4 zeros, cancelo. Então, isso dá aproximadamente 7,4. Então, vou gastar 7,4 litros, que aí ele aproximou para 7 litros. Tá? Então, o nosso gerador de energia elétrica, ele gasta 7 vezes mais. Então, letra D. Então, lá, a quantidade de gasolina pelo gerador é 7 vezes maior. Então, tá aí. Então, dividindo uma energia pela outra, eu já acho automaticamente. Então, uma questão, pessoal, que entra aí a parte de termologia.
mas é a mesma quantidade de energia. Vamos pensar, lê comigo. Primeiro caso, eu vou aquecer 200 litros de água de 20 a 55. Não vou gastar aquela quantidade de energia? Aí ele fala para você, lá no texto, considerando que o calor específico, né, e que o aquecimento liberado é o mesmo. Então eu vou pegar então o gerador, tá? E vou ver então quanto de energia ele libera, que é 1 litro por hora. Com essa voltagem, então 1 litro de gasolina por hora nesse gerador aqui, efetua o mesmo aquecimento com essa tensão, com essa resistência. Então, esse 1 litro não proporciona isso. Mas olha bem, quanto que eu preciso, no caso da água, nesse aqui? Então, eu coloco 1 litro de gasolina, 1 litro de gasolina está aqui, ó, 1 litro de gasolina por hora liberou isso. No caso da água, eu tenho isso, concorda? Então, quantos litros de gasolina eu vou gastar para promover esse aquecimento aqui? Aproximadamente 7. Entendeu, filho? Estou lá, voltando em você. Gente, a questão 4, beleza? Questão 4, tranquila? Irmãzinha, tem dúvida? Não? Vamos na questão 5? Vocês querem que faça de lá ou posso resolver de cá? Vocês acham melhor de cá ou posso usar aquele pedaço lá? Fica melhor? Posso apagar esse pedaço? Tem alguém do Ribeiro? Tem alguém copiando aqui, de vocês aí? Então mais um minutinho para você terminar. Vai dando uma lida no 5, por favor. O 5 é 2 continhas. Sete litros. Certo? Então é 7,4 litros, Ribeiro. Então, esse 0,4 ele desconsiderou. Então, aproximadamente, o gerador de energia, que trabalha com o motor a gasolina, liberando a tensão aí. Então, falou, Ribeiro. Gente, questão número 5. A facilidade é enorme. Então, tem questão que exige mais de nós. Leram a questão 5? Agora, tem um detalhe aí, que esse detalhe você conhece na vida prática, mas eu vou afirmar. Vamos ler todo mundo junto aí. Lendo aí. O superaquecimento da fiação, devido ao aumento de corrente elétrica, pode ocasionar incêndios aí. Acho que esse trecho aqui... Ó, pega esse trecho de cá, que esse aqui já é o finalzinho aqui. Então, esse separar, ficou horrível separar os dois slides aqui. Eu acho que tinha que pôr na mesma folha. Então, volte aqui, ó. O início é aqui. Daqui para cá. Então, aí, ó. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como o da figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito. Vamos explicar isso. Estabelecendo nele uma corrente muito elevada. Então está aí a pessoa tomando banho e os fios que trazem energia, né, do sistema elétrico para o chuveiro. Está aí. Estão entrando em curto, saindo aquelas, né, faíscas elétricas lá. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntor. Grifem para mim. Né? Instalando fusíveis e disjuntores. Tá? Então, grifem para mim esse trecho aí. Ó. Instalando nessa rede aí os disjuntores e os fusíveis aí. Prosseguindo aí, ele fala: quando a mesma atinge um valor acima do especificado, nesse dispositivo de proteção, suponha um chuveiro instalado, quer dizer, até aí é um texto, para cansar o aluno,
instalado numa rede de 110, em uma residência. Temperatura. Na posição verão, utiliza 2100. Na posição primavera, 2400. E no inverno, 3200. Está aí a fonte que foi retirada. Então ele complementa que o superaquecimento da fiação, devido a esse aumento de corrente elétrica, pode ocasionar incêndio. Vou dar um exemplo na vida prática para vocês. Que seriam evitados instalando os fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesse dispositivo de proteção. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110, em uma residência, possuam 3 posições de regular, temperatura. Na posição verão, 2100, primavera está aí 2400 e no inverno 3200. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja risco de incêndio. Pergunta ele, qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor? Coloque aí para mim. Então, disjuntor é um elemento de proteção, tá? Então, o disjuntor passa por ele o quê? A corrente. Então, vamos comigo. Pelo disjuntor, que é aquela chave magnética, ele desarma quando a corrente está acima do valor. Tá. Pergunta a vocês, temos a potência? Ô, Reni, eu tenho 3 valores, não sei qual pegar. Eu vou te falar. E tem a voltagem. Então, ó, o disjuntor, a corrente vai passar por ele. Então, ele está pedindo o valor? Isso. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor? Então, o disjuntor, por ele passa a corrente. Então, eu quero saber o I. Então, lembra que P, I, vezes U. Professor, o U, ele falou que é 110 volts. Agora, Reni, eu não sei o P. Cabeça agora. Se eu tenho 3 potências, P, 2100 watts, tem uma outra potência de 2400 na primavera, e tem uma outra potência de 3400, olha o raciocínio. Se eu utilizar o 2100 e dimensionar, hora que eu virar a chave para a posição inverno, você concorda que aí vai desligar? Entendido? Se eu dimensionar para 2100, a corrente vai dar menor. Hora que eu virar a chave, estiver tomando banho e colocar na posição inverno, que é a potência 3400, o disjuntor ou fusível, ele vai desarmar ou queimar. Concorda? Se for o disjuntor, ele vai desarmar, que é aquela chave magnética. Se for o fusível, ele vai queimar. Então, por favor, qual é, você já agora já me entendeu, qual é a potência que eu vou trabalhar? Então você coloca assim, temos que trabalhar com a potência maior, só um minuto, Jair e o Louro. Por quê? Aqui é 3.200, né? Obrigado, gente. Eu tenho que trabalhar com a potência, então, de 3.200? Vocês entenderam? Porque se atender por maior, né, Jair? Ó, que eu estiver tomando banho, virado com essa chave aqui na posição inverno, atendeu para esse, vai atender para esse e atender para esse. Então, facílimo, né? Substituindo, então, 3.200 watts é igual a intensidade vezes a DDP de 110. Então, a nossa intensidade é o 3.200 watts dividido por 110 volts. Cancelo isso com isso. Esse valor aí dá um valor de 29,09. Tá? Não existe disjuntor, certo? Normalmente eles existem no mercado com múltiplos 5. 0, 5, 10, 15, certo? Então, o próximo acima, não estou arredondando 29,09 para 30. Mas o primeiro que existe aí, aproximado desse valor, né? Então nós estamos pegando a nossa resposta como sendo 30 amperes. Então você coloca, não temos no mercado valores quebrados aí. Vou usar um de 40? Ô Reni, eu vou usar um de 40, não. Você não pode fazer isso, porque se você usar um de 40, certo? Quando você tiver ligado esse aparelho, se essa corrente subir, quer dizer, vai provocar o curto. Então a função desse disjuntor é quando estiver trabalhando nessa potência máxima, passou desse valor aqui, de 30, ele desarma. Se for um fusível, ele queima. Certinho, gente?
Se for um fusível, ele queima. Se for um disjuntor, ele desarma. Vocês sabem como é que é o mecanismo do fusível? Todos sabem como é que o fusível trabalha? Não. Então vamos aqui. Quem interessar, está aqui, ó. Funcionamento do fusível. Vamos aqui. Vamos fazer isso. Então a nossa resposta ficou o que aqui? 30, né? Pessoal, na vida prática, no automóvel, por exemplo, vamos começar a analisar no nosso dia a dia. No automóvel, você está viajando, de repente um farol apaga. Então pode acontecer ou da lâmpada estar queimada, ou do fusível de proteção queimar, concorda? Então o fusível de proteção ele custa muito menos do que a própria lâmpada. Então já vai uma dica para vocês no seu dia a dia. Quando você chegar, certo, numa autoelétrica para fazer um reparo do seu farol, certo? Procure ficar mais atento, porque existem pessoas às vezes que não são muito honestas, certo? Ele vai lá, troca o fusível, custa R$1. Ah, o que estava estragado? É a lâmpada. Ah, quanto é a lâmpada? R$30. Ah, beleza. Não, tá? Então o cara está ganhando 29 nas suas costas. Então você diz para ele assim, verifica a caixa do fusível. Então o farol esquerdo tem um fusível que leva energia para ele. O farol direito tem outro fusível. Porque se queimar, você concorda, se fosse um, se queimasse e interromper a corrente nos dois, você ia ficar sem farol no meio da viagem. Concorda, Ribeiro? Então, cada farol tem um fusível. O limpador tem um outro fusível para ele. Reine, como é que é esse fusível? Eu vou colocar o mais corriqueiro para você. Então, existem uns fusíveis antigos, assim. Ele é de vidro aqui e tem um terminal metálico aqui. Então, isso aqui é vidro para você ver lá dentro se ele está queimado. E lá dentro, ligado esse terminal metálico superior, então isso aqui é uma parte metálica, parte metálica. Ligando da parte metálica, só um minutinho. Isso aqui é uma parte metálica que vai conectar na caixa. Então isso aqui é metal e metal. Isso aqui é o filamento. Só um minutinho. Isso aqui é o filamento. Esse filamento, normalmente, ele é de chumbo. O chumbo tem ponto de fusão baixo. Então, se esse fusível aqui for para 30 amperes, concorda? A corrente vai passar por ele. Eu vou dimensionar esse filamento para 30 amperes. Mas se a corrente for maior do que 30, vai produzir um aquecimento exagerado nele, não vai? A corrente passa por ele e ele aquece, porque ele está acima do normal que ele permite. Aí, por efeito Joule, ele aquece muito. E ele faz isso, ó. Ele rompe, devido ao chumbo ter ponto de fusão baixo, certo? Essa lâmina aqui, ela rompe. Rompeu, ela impede a passar da corrente, concorda? E aí, o elemento que estiver ligado aqui, realmente ele vai ser bloqueado pela corrente. Se for um limpador do para-brisa, se for um som, certo? Então, isso aqui impede. Então, o chumbo tem ponto de fusão baixo. Devido ao aquecimento, então, ele vai romper, impedindo, certo? Então, ele tem um filamento. Então, essa parte aqui é uma parte, normalmente, de vidro, que você vê ele rebentado. Certinho? Existem outros fusíveis na vida prática que são mais sofisticados, mas o mais elementar é isso. Pessoal, eu pergunto para vocês, compensou? Vocês entenderam? Então, tudo que vocês precisarem, certo? Nós estamos aqui, a escola, nós estamos aqui para ajudá-los. Continuem vindo, certo? Na próxima terça-feira estaremos aí. Obrigado, um bom final de dia para vocês.